Olá pessoal, estamos de volta. Este é o vídeo 2 do nosso estudo de hoje, sábado, dia 19 de junho de 2021. Nós estamos hoje estudando a Lei de Sociedade, capítulo 7 do livro 3º. No primeiro vídeo, nós estudamos o item 1, necessidade da vida social. Nesse segundo vídeo, nós vamos estudar o item 2, voto, vida de isolamento e voto de silêncio. Então, veja, antes da gente começar esse item, vamos pensar um pouquinho. Nós vimos no item anterior que a vida social é natural, que o homem instintivamente a procura para que ele possa progredir, para que ele possa encontrar apoio e possa ter uma vida melhor, né? Veja, agora nós vamos para um tema de vida de isolamento. Parece um contrassenso? Será que é? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas, como todos os gostos são também naturais, por que o isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Então, veja, ele fala, tá, eu entendo que a vida social é aí uma lei natural, mas aqui também se fala que os gostos também são naturais. Por que então a pessoa que quer se isolar, que gosta de se isolar, ela vai ser condenada, né? Tem aquelas pessoas, e aqui a gente está falando de se isolar mesmo, né? Não é daquele momento que a gente precisa lá, de vez em quando, ficar quietinho, se recolher, para que a gente possa aí alinhar, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Não, é aquele isolamento total mesmo. E aí a resposta é daquela de tirar o chapéu. Ele fala, satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então ele fala, veja, tem gente que gosta de coisa que não é favorável. Então ele fala aqui da embriaguez. Né? Aquela pessoa ela gosta, né? Ela se satisfaz se embriagando. Isso vai fazer com que ela tenha menos prejuízos em sua vida? Não vai fazer. E isso vale para todas as outras coisas. Quando eu me isolo, eu simplesmente me coloco numa situação em que eu não sou útil a ninguém. Portanto, a possibilidade de eu progredir cai vertiginosamente, né? Então, veja, se isolar completamente não é uma coisa interessante. 770. E que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Aí ele já piora a situação. Ele falou duplo egoísmo. Né? Quer dizer, você está achando que a coisa está difícil, então ao invés de ajudar, melhorar, você simplesmente, não, nem vou lá, deixa pra lá, não vou me meter nisso não, a situação tá feia, deixa lá, não vou ajudar. Veja, ele se exime da responsabilidade de tentar modificar uma situação, né? Por quê? Por comodismo, por egoísmo, simplesmente vê a situação e fala, não é comigo. Né? Deixa isso para lá. Então, por isso ele fala duplo egoísmo. Por quê? Porque um egoísmo de me abster e outro de não ajudar a melhorar a situação. Questão 770A. Mas, se esse retraimento tem por fim uma expiação com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Então, a pessoa se isolou porque ela acredita que ela ficando isolada, sofrendo a falta das pessoas, sofrendo com aquela solidão, ela vai expiar alguma coisa. Isso não é legal? Não é bom?
Aí a resposta é aquela que a gente nunca quer escutar, né? Ela falou assim, ó, fazer maior bem do que mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Então veja, o que eu tenho que fazer? Fazer um bem maior do que o mal que eu provoquei. E a gente aqui traz aquela frase famosa que todo mundo repete: o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então veja, o fato de eu me isolar não vai fazer com que eu tenha com que eu expie as minhas faltas, né? Então ele continua aqui, com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Então, ao mesmo tempo que ele pode estar lá sofrendo as privações de estar sozinho, ele também está se condenando a não cumprir a lei de amor e a lei de caridade, né? Em que ele vai aí conviver com o seu próximo, auxiliar naquilo que lhe for possível. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Veja como ele está encadeando as questões, gente. Olha que interessante. Primeiro, ele fala daquele que se isola porque ele gosta de ficar quieto no canto dele, sem, né? Não quer ninguém junto dele. Aí ele fala, tá bom, mas e se ele estivesse se isolando para que os males do mundo ele não fique nesse contato com esse mal? Já é um passo, né? Quer dizer, não é só porque ele gosta, é porque ele quer se isolar das situações ruins. Também não adianta. Mas e se ele quer fazer isso para se colocar num processo expiatório? Tem outras formas melhores de fazer com que esse processo aconteça. E aí ele já vem com uma outra. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Veja bem, aí eu já estou me devotando a alguém. E olha a resposta. Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então veja, na verdade eles não estão isolados. Eles estão reclusos para que eles possam melhor amparar aquele grupo a quem eles estão auxiliando. Questão 771. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Então vamos lá, olha, eu preciso escrever um livro. Então, eu vou ter que me concentrar, vou ter que estar num lugar tranquilo, vou ter que estar num lugar que eu possa ali não ser atrapalhado. Enfim, pelo caos que a gente vive por aí, né? E ele fala, esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Então, veja, aquele que está produzindo alguma coisa em favor da sociedade, ele não está se isolando, ele está recluso por um objetivo maior, que é um objetivo de ajudar a sociedade em que ele está inserido. E questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus não condena o abuso, Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Então veja, se Deus deu a faculdade da comunicação, a faculdade da fala, né? Veja bem, por quê? Não obstante, o silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Veja, mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção,
mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então veja, se Deus nos deu o instrumento, eu preciso utilizá-lo. Não fazer um uso abusivo, não fazer um uso para a maldade, né, para produzir o mal, mas utilizá-lo para para o engrandecimento, para o progresso pessoal e para o progresso social. Quando o silêncio é útil? Quando eu falei ali atrás, quando a gente se coloca nessa situação de silêncio, de tranquilidade, para nos encontrarmos a nós mesmos. Então, ele continua aqui: o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Então, veja, se eu me isolo, se eu me proponho a não falar com ninguém, eu estou deixando de cumprir com uma lei natural, né? Estou deixando de usar aquilo que me foi dado para fazer o bem na sociedade. Até já já!